Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Pentecostal Reviver. Seja um mantenedor deste canal para que o Evangelho alcance mais almas para o reino de Deus. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre nossa igreja. Fique agora com a mensagem da palavra de Deus que irá abençoar sua vida. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos em Lucas, capítulo 1. Versículo 26 ao 38. Lucas capítulo 1, versículo 28 ao 38. Vamos acompanhar a leitura? Podemos? Amém? Vou ler logo a partir do versículo 26, que é o início, do nascimento do Senhor Jesus. É o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel. Eu estou lendo em Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, e um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Agora preste atenção no versículo 29. Ela, porém, olha o porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação é essa? Os irmãos, podeis assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, toma o teu povo nas tuas mãos, fale segundo o teu querer, segundo a porção do teu Espírito, nos ensina, nos admoesta, nos leva para esse tempo, para essa época, nos coloca no meio desta casa, no meio desta família, e Senhor, e nesses tempos remotos, para trazermos, ó Pai, a substância, o mover, a ação verdadeira do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós vemos aqui na palavra, coisa terrível. Você já deve ter passado por essa passagem aí, muitas vezes, e muitas vezes você já viu o filme, de Jesus, e em muitos filmes de Jesus mostra o nascimento de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, como foi o anúncio do nascimento de Jesus. Logo agora no versículo 29, nós já estamos aprendendo uma lição. Qual é a lição que nós estamos aprendendo com o versículo 29? É uma lição que nós temos que ter uma capacidade espiritual para se portar com as coisas espirituais. O que é se portar com as coisas espirituais? Vou entrar logo na mensagem sem fazer muito rodeio. Tem pessoas que, se uma pessoa se aproximar dela, pegar na mão dela e começar a falar em línguas, a pessoa já começa a chorar. Já começa a se derreter. Acontece ou não acontece, irmãos?
E o que o crente, e o que a Bíblia está nos ensinando através de uma mulher que foi escolhida por Deus para gerar o seu filho? O que nós estamos aprendendo com essa mulher? Que ela não é uma pessoa entusiasmada, ela não é uma pessoa empolgada. E quem está aparecendo diante dela, diante de muitos anos, os anos se passaram-se anos e anos, e Deus não havia se apresentado a Israel. Deus não falava com o povo. Deus não se apresentava para o povo. E quem vê uma primeira aparição, depois de muitos anos sem o povo de Deus ouvir a voz de Deus, o povo estava vivendo um período de silenciamento, de ouvir a voz de Deus. Quando aquela mulher escuta o anjo falando com ela, que ela é uma mulher agraciada, que ela é uma mulher virtuosa, qual é o procedimento dessa mulher? Ela fica como? Turbada. A Bíblia que está falando aí, não é? Vocês estão lendo? Ela, porém, se perturbou pouco. Ela, porém, se empolgou muito. Ela, porém, começou a falar em mistérios. Ela, porém, começou a ficar entusiasmada. Como que ela ficou? Ela ficou perturbada. Essas palavras, muito perturbada com essas palavras, e ela pensava consigo mesmo, e ela falava consigo mesmo, e ela falava com o anjo: que saudação é essa? Como que o anjo fala com a mulher, e a mulher fala, e ela é a escolhida, e ela fala: que saudação é essa? E disse então o anjo, e o anjo continua, e disse então o anjo: Maria, não temas. Achaste graça diante de Deus. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. O mundo espiritual, o mundo que transcende, a dimensão espiritual que transcende, quando o portal de Deus abrir na nossa frente, quando aquilo que é espiritual se materializar aqui, aquilo que é sobrenatural se materializar, nós temos que ter, sabe o que? Maturidade para ter calma e ouvir o que Deus tem para falar, e escutar com um ouvido e com um coração atento para fazer o quê? Para executar o propósito de Deus na nossa vida. Mas para isso acontecer, nós temos que trabalhar dentro de nós uma determinada maturidade espiritual. Por que muitas vezes, muitas coisas espiritual não acontecem na nossa vida? Por quê? Porque é uma falta de preparo espiritual. Muitas vezes não estamos preparados para ver o sobrenatural. E o sobrenatural requer um preparo, requer um amadurecimento, requer um isolamento, requer uma anulação das nossas opiniões, do nosso querer, da nossa vontade. Quando Deus quer mostrar para ele o nosso plano, quando Deus quer revelar para nós aquilo que verdadeiramente Ele tem para a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos deve ser anulado. E quando Deus vai fazer isso? Quando Deus olhar para dentro de você,
Deus olhar para dentro de você e perceber que para você não importa se a tua vontade vai prevalecer ou não, se os teus planos vão prevalecer ou não, se aquela programação de vida que você tinha programado para a tua vida, se ela não acontecer, importa é acontecer o querer de Deus na minha vida. Aí você fala assim: por que Deus não está falando mais comigo? Por que Deus não está falando com você? Eu estou te dando a resposta aqui. Sabe por que Deus não pode falar com você? Ou porque Ele não está falando com você? Porque o teu desejo não está anulado. O teu sonho não está anulado. Porque a Bíblia fala assim, o que a Bíblia diz, irmãos? Aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz, negue-se. Negar o quê? A si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu não tenho mais vontade de nada. E se eu tenho alguma vontade, na maioria das vezes, ela vai ser anulada. Porque a nossa tendência é fazer o contrário à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia está mostrando também que o coração dela ficou turbado. O coração dela ficou turbado e ela não ficou tão entusiasmada. Mas o anjo continuou, porque a palavra de Deus fala, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Deus libera uma palavra, que quando a palavra de Deus é liberada, se Deus falar, vai se cumprir. Deus não... Irmãos, o que Deus falar, se Deus falar que a lua, que o sol vai se transformar em lua, e que a lua vai se transformar em sol, vai acontecer imediatamente. E ponto final. Para Deus não tem essa, irmãos. Agora, o que nós vemos em Maria aqui, o que nós vemos na vida de Maria, também é o quê? É um preparo. Esse preparo nós temos que ter. Qual é o preparo, irmãos? Quando você começar a ouvir a voz de Deus, escute, fique tranquilo, não fique empolgado de imediatamente, já querendo falar para todo mundo que Deus falou para você, já entusiasmado, já com o coração assim assado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que Deus vai falar com você. Toma cuidado com aquilo que Deus está colocando dentro do seu particular. Aquilo que Deus está te chamando num particular. Ele está entregando uma responsabilidade com você. Ele está trazendo você a uma responsabilidade. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que zelar por isso. Zelar por aquilo que Deus está falando com você. Não fique entusiasmado. Tenha maturidade para ouvir a voz de Deus. Em apenas aplicar a vontade de Deus na sua vida. E com o tempo você vai aplicando a vontade de Deus. Agora, para onde Deus me levou nessa mensagem? Uma coisa muito atualizada nesses últimos dias. Muito atualizada. Nós estamos vivendo um período aqui na Terra de muita exigência. Período de exigência. E nós vamos ver na Bíblia que muitas das vezes Deus, ele satisfaz a vontade de um e não satisfaz a vontade de outro. Deus não tem, aleluia, Deus ele não tem pessoas que ele vai dar mimo e para outras pessoas ele vai dar facilidade. O que a Bíblia vai mostrar para a gente através da vida desse casal aqui.
Outra coisa que nós vemos na vida desse casal, que os dois juntos, eles aceitam o plano e a vontade de Deus sem questionar a Deus. Você já imaginou uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, ela é convocada, eu até brinco com eles três aqui, pelo WhatsApp. Uma pessoa é convocada para trabalhar no reinado da Inglaterra. E a pessoa vai ser o quê? Motorista, mordomo, alguma coisa a pessoa vai fazer no reinado da Inglaterra. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai receber um salário muito bom, ela vai ser colocada numa posição muito boa e ela vai viver uma mordomia que ela nunca viveu na vida. Acontece ou não acontece? Se você for virar funcionário da Inglaterra, do reinado da Inglaterra, ou do reinado dos Estados Unidos, você vai viver numa mordomia, não é isso? Agora, esse casal aqui, eles têm uma missão de gerar o Filho do Deus que controla todo o universo. Qual foi a exigência que José e Maria colocou para Deus? Porque me parece que nós estamos lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque nós não vemos na Bíblia aqui nenhuma exigência de Moisés ou de Maria para carregar o Filho do Deus Todo-Poderoso no ventre. Eles não vão receber nenhuma premiação, nenhuma notoriedade, eles não vão receber nenhuma posição, não vão ser colocados em nenhum palácio para sustentar o Filho de Deus. A partir de agora a vida de vocês vão mudar. A partir de agora vocês serão colocados dentro de uma fortaleza, porque o meu filho vai passar por perseguições e ele tem que ser colocado diante de uma fortaleza. Pelo contrário, né? O Filho de Deus, ele nasce num lugar simples e humilde. Quando Deus te dá uma missão, quando Deus tem um propósito na sua vida, se prepare para uma perseguição implacável, não é humana, é uma perseguição sobrenatural, é uma perseguição implacável, é o inferno se levantando contra os propósitos de Deus, para que não se cumpra o plano de Deus aqui na terra. A perseguição faz parte da vida do cristão. Só foi Jesus sair do ventre da sua mãe que a perseguição começou. Por causa do nascimento de Jesus, houve uma matança terrível em Jerusalém, porque eles não sabiam, Herodes não sabia aonde a criança estava, então eu vou matar todas as crianças até 2 anos de idade. A profecia de Jeremias se cumpriu, que os filhos de Raquel iriam chorar pela morte dos seus filhos. Agora, de um contratempo a outro, olha como que Deus trabalha. Nós temos que entender a Bíblia dessa forma. A Bíblia se interpreta. Quem é o maior interpretador da Bíblia? A própria Bíblia. Quem é que dá o discernimento para a Bíblia? É o Espírito Santo junto com a própria palavra. O discernimento de um capítulo, de um contexto, se nós fôssemos trazer humanamente falando, como eu estava falando no início, que não houve nenhum tipo de exigência de José e Maria para carregar o Filho de Deus. Uma missão extraordinária, não exigiram nada, não exigiram preço, eles se comportaram como os profetas do Antigo Testamento, que faziam a obra, que faziam a vontade de Deus, sem
colocar para Deus preço ou limite, ou como irão sobreviver na guerra, na batalha de Deus aqui na terra. Esse coração que tem que ser gerado, esse espírito, esse desejo que tem que ser gerado. Quando Deus gera este desejo, quando Deus trabalha o teu coração, quando Ele tira, quando Ele anula dentro de você, e a única coisa que Deus, aleluia, olhando do céu, a única coisa que Deus vê, que é capaz de purificar o homem, de neutralizar as vontades do homem, é passando o homem pela fornalha do sofrimento. Se você não passou por nenhum arranhão nessa vida, fica difícil Deus trabalhar na sua vida. Então escolha uma parte de sofrer com Cristo, de padecer com Cristo, do que viver uma vida de mordomia, porque uma vida de mordomia leva o homem ao fracasso espiritual, e o fracasso espiritual não nos deixa enxergar a vontade de Deus para a nossa vida. Não permite. Você pode ver que na vida dos profetas, na vida dos patriarcas, eles poderiam ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas muitas vezes Deus colocou eles no meio da fornalha para que eles passassem aquilo ali e fossem purificados pelo deserto, pelo sofrimento, porque é o sofrimento que anula a vontade do homem e prevalece a vontade de Deus. A igreja primitiva passou por uma perseguição implacável, mas não foi mexido na essência, no espírito que estava sobre a vida deles. E esse casal não exigiu nada. Deus enviou a provisão na vida deles, através de reis distantes. Os reis magos vieram até eles entregar uma ajuda, um auxílio, para que eles fugissem para o Egito. Agora, outro contratempo que nós vemos na própria Bíblia, porque eu falei para vocês que a Bíblia interpreta a Bíblia. Cada pessoa, cada tempo, cada época, Deus vai trabalhar de uma maneira. Porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo, e o Novo Testamento é a prática do poder de Deus na carne, na vida humana, é uma prática humana. O poder se manifestava no Antigo Testamento, agora o poder se manifesta dentro dos homens, no meio das casas, no meio das famílias, e abrangendo de maneira invisível o reino de Deus na terra. É isso que acontece no Novo Testamento. Por quê que você está falando isso, irmão William? Porque eu estou falando que quando a mãe de Moisés, ela percebe que há um anúncio de morte para as crianças, o que ela faz? Ela coloca o bebê junto àquele junco e betuma e bota ele no rio, e a sua irmã vai vigiando. Quem pega Moisés? A filha de Faraó. O que acontece no capítulo 2 do livro de Êxodo? Está escrito na Bíblia, irmãos. Vocês podem abrir? O que acontece no livro de Êxodo? Êxodo capítulo 2, versículo 8. Vou ler a partir do versículo 7. Olha o que diz a palavra, irmãos. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. A irmã de Moisés está falando com quem? Com a filha de Faraó. Queres que eu vá chamar uma ama? Quando, preste bem atenção à estratégia de Deus, através de Miriam. Quando Miriam vai observando que o seu irmão está sendo levado pela filha de Faraó, aí Miriam sabiamente se aproxima, e Miriam dá um conselho, e ela aceita o conselho. Você quer que eu chame uma ama para cuidar dessa criança? Está escrito aí. E deu-lhe às hebreias que crie o menino para ti,
E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Preste bem como é que Deus trabalha diferente. A filha de Faraó pega o menino, entrega a própria mãe e ainda vai pagar o salário para criar o menino, que quem vai criar o menino é a própria mãe. Quem é que faz isso? É o próprio Deus. O que nós temos que entender, que o plano de Deus, ele é dado a cada um, a cada porção, segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que é necessário para se cumprir a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos com essa passagem, uma lição tremenda: Deus não deu facilidade para criar o filho dele. Deus não deu porque é meu filho. Aí agora nós iríamos pensar como? A sociedade, é só a sociedade pensar, né? No caráter de Deus. Olha o caráter de Deus, irmãos. Olha o caráter de Deus. Esse caráter que nós temos que buscar. Esse caráter que nós temos que aplicar em nossa vida. Olha o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? É meu filho, né? É meu filho que está sendo gerado dentro de um ventre de uma mulher que ela não é rica, não tem posses, seu pai não tem posses, eles vão viver como fugitivos aqui na terra, eles vão padecer aqui na terra, vão ser perseguidos, e é o meu filho. Eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque eu não dou privilégio para aqueles que estão próximo de mim, para que ninguém diga que eu sou um Deus injusto. Para que toda a terra saiba que eu sou um Deus justo, eu vou deixar o meu filho passar por todas as privações que um ser humano precisa passar para demonstrar o meu caráter aqui na terra. Deus não facilitou o caminho de Jesus. Por que que você quer que Deus facilite o teu caminho? Porque só tem uma coisa que pode nos deixar distante de Deus. Se nós formos influenciados pelas facilidades, se nós colocarmos exigência para Deus pelas facilidades, isso vai atrapalhar a obra de Deus dentro de nós, na nossa vida. Deus não facilita, não dá privilégio pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus. Ele não facilita, Ele não coloca privilégios para Jesus. Pelo contrário, Jesus tem um caminho, e a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que Ele é um homem experimentado. Isaías profetizou que o caminho dele aqui na terra seria um caminho de ser um homem experimentado. Experimentado em quê? Nos trabalhos, experimentado nas dores, experimentado nas perseguições. E a Bíblia diz que olhávamos para ele e não víamos nenhuma coisa que o desejássemos. Jesus era o tipo de ser humano que não tinha muitos amigos aqui na terra, porque as pessoas o rejeitavam. Ele vivia uma vida de isolamento. E a vida de isolamento leva o homem a uma verdadeira espiritualidade, se você não sabe disso. Muitas das vezes Deus quer te colocar em um pouquinho,
um caminho. Você ora e Deus está lhe respondendo. Você clama e Deus está lhe respondendo. E você muitas vezes não está entendendo. Você quer uma espiritualidade, então se prepara para pagar o preço da espiritualidade. Se prepara para você bancar a espiritualidade. E como é que se banca uma espiritualidade? Como é que se detém uma autoridade? Muitas das vezes Deus nos coloca em um isolamento. Deus nos coloca em um deserto, aonde não vemos saída nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus está tratando o teu caráter. Se Deus tratar o teu caráter, se você permitir que Deus trate o teu caráter, o plano sumário, o plano superior, o plano, aleluia, primário de Deus, a prioridade de Deus, o plano soberano de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque nós vemos isso nitidamente na vida de Maria e de José. Qual era a missão da vida de Maria e de José? Era cuidar do Filho de Deus. E eles não fizeram outra coisa. O que Deus precisa, o que Deus está falando, o que o Espírito de Deus está falando para você nessa noite. E Ele quer que você saia daqui curado disso. Deus está te colocando o espelho da tua oração, a resposta da tua oração. Você está em isolamento, não sente que tem tantas amizades fortalecidas. Às vezes a vida te leva para um caminho de isolamento. Às vezes, muitas vezes, a vida nos leva para um caminho de não ser desejado, não ser aplaudido, porque Deus está trabalhando no teu caráter para você ser preparado para cumprir o plano soberano de Deus na sua vida. Você deseja isso para a sua vida? Então você precisa ouvir a voz, ouvir aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite. Não reclame do teu sofrimento, não reclame do teu isolamento, não reclame, porque essas aflições que Deus está permitindo na sua vida, essa perturbação que Deus está permitindo na sua vida, Ele está extraindo de você aquilo que não é bom para prevalecer só o plano, só a vontade dEle na sua vida. É o que Deus está fazendo dentro de você. Então é impossível Deus trabalhar de outra forma na vida do homem. Não tem como Deus trabalhar de outra maneira. A Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 55. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 55, versículos 6 a 11, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio no seu caminho, e o homem maligno. Isaías 55, 6. Agora já estou no 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno em seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso e é grandioso em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quando que essa palavra se cumpriu na vida de José e Maria? Será que Deus pediu autorização para entrar com esse plano na vida deles? O anjo aparece para ela e dá uma ordem, ponto final. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Não há quem possa escapar das minhas mãos poderosas.
Deus, ele faz com quem ele quer, como ele quer, na hora que quiser e da maneira que ele quiser fazer, ele vai fazer. O que nós temos que fazer é o quê? O que nós precisamos fazer para agradar o coração de Deus verdadeiramente? O que nós precisamos fazer? Aceitar, obedecer e ficar como um bom soldado. Como é que o soldado está no quartel? O soldado está lá, preparado para quê? Para qualquer missão. O soldado, quando o general chega e fala, nós temos uma missão. Aí o soldado, qual é a missão? Qual é a missão, seu general? Aí o general fala para ele, rapaz, nós temos que ir para o deserto e lá no deserto nós vamos ter um treinamento durante 40 dias. Aí o soldado vai falar assim, não, eu vou para o deserto? Eu não quero ir para o deserto. Eu quero ir para um lugar que vai ser um lugar confortável. Mas o soldado de Deus foi convidado pelo Espírito. O soldado de Deus foi convidado pelo Espírito para ir para o deserto fazer um treinamento e ele obedeceu prontamente. Quem foi esse soldado? O Senhor Jesus, que passou 40 dias no deserto sendo treinado para cumprir a sua missão. Assim é a vida do cristão. Como nós temos que estar de prontidão no quartel. Se Deus te enviar, você vai. Se Deus não te enviar, você continua na sua prontidão, esperando o plano e a vontade de Deus para a sua vida, sem ter ansiedade, sem exigir de Deus alguma coisa. E muitos de nós, muitas vezes, nós até exigimos de Deus, antes de Deus dar a missão que nós temos que fazer. Acontece ou não acontece? Porque nós ainda temos que crescer espiritualmente. Esse casal aqui, José e Maria, está nos dando o quê? Uma lição de maturidade espiritual. E Deus está apontando para eles e mostrando que José é o escolhido. Por que José e Maria é o escolhido, irmãos? Por quê? Que a Bíblia está mostrando que José e Maria são o escolhido para carregar, para cuidar do Filho de Deus. Primeira coisa, quando o anjo aparece para Maria, ela fica perturbada. Muitas vezes a vontade de Deus pode até nos abalar por dentro. Pode até mover, retroceder alguma coisa dentro de nós. Mas o que nós não devemos fazer é rejeitar a vontade de Deus. Se você foi convocado, aceita a convocação. Se você foi chamado, aceite o chamamento. Se você não foi chamado, deixa Deus trabalhar em você. Na hora certa, tu será uma ferramenta na mão de Deus para se tornar uma bomba contra o inferno. Então espera Deus. Espera Deus fazer. Fica no Senhor, fica em Deus, de prontidão. E a maior demonstração que José e Maria Maria era uma mulher agraciada, que ela aceitou a missão, irmãos. Ela aceitou uma missão especial, uma missão poderosa, uma missão arriscada, uma missão que ela estava correndo risco de vida, uma missão que virou a vida dela de cabeça para baixo. Não foi isso que aconteceu na vida dela? A vida dela não se virou de cabeça para baixo, a ponto de José quase deixar Maria. Só não deixou porque o anjo foi visitar José e falou com ele: José, não deixe Maria, porque o que está dentro dela é gerado pelo Espírito Santo. Assim Deus faz na nossa vida, irmãos. Tem hora que Deus vira a tua vida de cabeça para baixo, mas fica quieto, que é o plano de Deus, é a vontade de Deus que está se cumprindo na sua vida. Não exija nada de Deus. Aceite o plano de Deus, aceite o projeto de Deus.
Absorva com o coração aberto, com o coração contente, sabendo que o nosso fim não é nessa terra. Ainda que você morra, na verdade, a nossa morte aqui é uma vitória para o outro lado da vida. A nossa vida não acaba com a morte, pelo contrário, a nossa vida, ela começa após a morte. Isso aqui é um período temporal, isso aqui não é um período eterno. Nós temos que colocar na nossa cabeça que a vivência aqui nessa terra não é eterna, é um período temporal. E o período mais importante para nossas vidas, para nós demonstrarmos para Deus que queremos viver com Ele eternamente, é nos inclinarmos à vontade soberana, à vontade de Deus plena para nossas vidas. E José e Maria dá essa lição. Dá de que forma? Eles aceitando o querer e a vontade de Deus na vida deles. Ai, quem pensa assim, eles eram, não parece, irmãos, quando nós lemos a Bíblia e vemos que o anjo aparece para Maria e o anjo aparece para José, parece que os dois não têm vontade própria, sim ou não? Parece que José e Maria não têm vontade própria, eles não têm desejo, eles não têm planejamento nenhum. Todos nós temos desejo, todos nós temos planejamento. Só que quando Deus entra na nossa vida, tira do caminho, tira o tropeço, que é o teu desejo, que é a tua vontade, que é o teu plano. Como nós lemos aqui, os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Nós estamos entrando em colisão com o plano de Deus, porque queremos que o nosso plano prevaleça acima do plano de Deus. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar em colisão e vamos viver uma vida de quê? Uma vida de angústia, uma vida de tristeza, porque você está entrando em colisão contra o plano de Deus. Deixa o fluxo de Deus, deixa a maré de Deus, deixa o Espírito de Deus te levar nos rios, dos oceanos de Deus. Aceita o plano de Deus na sua vida. Isso é demonstração de maturidade para Deus. Isso é uma demonstração de adoração a Deus. Não adoração em palavras, mas adoração com a vida. Depois que Maria aceita a vontade de Deus, quando ela encontra com Isabel, ela começa a cantar, ela começa a saltitar, ela começa a exaltar. Depois que você aceitar, se encaixar dentro do plano de Deus, sabe o que vai acontecer na tua vida? Tu vai começar a viver o gozo do Espírito de Deus na sua vida. É o que Deus tem de prioridade para você, é você viver o gozo do Espírito Santo de Deus na sua vida, é você ter paz em meio à perseguição, porque foi assim que José e Maria viviam. José não pegou e falou para Maria: Maria, tu viu a besteira que você fez? Não, eu quero falar. Tu tem que me ouvir. Que negócio é esse? Você tinha o livre-arbítrio. Tu poderia falar para o anjo Gabriel: não, eu vou colocar o Filho de Deus dentro de mim, o que é que vai acontecer comigo? Como é que vai ser a minha vida? Tu vai me dar o quê para eu carregar o Filho de Deus dentro de mim? Por que você não fez isso, Maria? Agora a gente vai ter que fugir. Vamos ter que fugir para uma nação que não é nem nossa. Meu pai e minha mãe vai ficar aí largado. Eu não tenho como levar meu pai e minha mãe. Então ter que sair daqui às pressas. E Maria, irmãos, mulher é assim, né? Agora eu vou falar de mulher. Eu não posso sair de perto dos meus familiares. Eu não posso sair de perto da casa da minha mãe. Como é que eu vou sair daqui e vou para outro país viver distante da minha mãe? Eu não posso. Eu não posso. Irmãos,
Deus está mostrando para nós através da palavra que tudo pode acontecer nas nossas vidas debaixo desse sol, segundo a vontade de Deus. Se você se entregou para Deus, se você se colocou debaixo do plano de Deus, debaixo da vontade de Deus, estamos sujeitos ao querer de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa. E José fez o quê? Apoiou a mulher. José apoiou Maria. E Maria apoiou a mulher, o marido. E eles viveram em paz, em unidade, levando uma vida de tormento, perseguição. O que a Bíblia está mostrando para nós? Que em meio ao tormento, que em meio à confusão, que sua vida estando de cabeça para baixo, você pode ter paz com tudo isso. Nada pode abalar a nossa fé. Nós temos que aprender a ser como os primórdios, a ser como que o Salmo diz. Nós temos que ter uma fé como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A vontade de Deus na sua vida é que você tenha uma fé inabalável, uma fé que nada rompe as tuas estruturas emocionais. E hoje tu vai sair daqui curado com a estrutura espiritual da tua vida. Tu vai sair daqui dessa noite como um gigante preparado para qualquer guerra, para qualquer batalha. Esse é o plano de Deus nessa noite para nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Eu já sei até o que o Espírito de Deus quer. Ele deseja que eu ore em cima disso. E eu sei por que Deus está falando exatamente com essas palavras. Para nós, a igreja que está aqui, e para muitos que irão ouvir no YouTube. Por que Deus está falando dessa forma? Porque virão, como está escrito na profecia, virão. Se você leu Isaías 55, até o versículo 10, a palavra de Deus fala que Deus liberou a palavra sobre a terra, e ela não voltará vazia para mim. Tudo que Deus falou vai se cumprir. A Bíblia diz que vem dias de trevas e não de luz. Vem dias que não vem dias de paz, vem dias de guerra. Virão dias de guerras, guerras que você nunca enfrentou na sua vida, que você vai enfrentar. E que Deus nessa noite está te preparando a tua estrutura emocional, a tua estrutura espiritual, para você sair daqui como um soldado, pronto a morrer por amor ao Evangelho de Cristo, não se importando, não validando a sua própria vida, antes validando o Evangelho de Cristo, para que Deus seja glorificado através de você. E a minha oração nessa noite é que Deus coloque em você o calçado do Evangelho, botas de soldado, para você caminhar marchando como um soldado com a autoridade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. As armas não são carnais, mas as nossas armas são espirituais em Deus, para militar contra as forças e potestades do maligno. São armas espirituais. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu povo, meu Deus, o teu povo que precisa do revestimento, o teu povo que precisa de ter paz em meio à guerra,
o teu povo que precisa de uma substância vinda do alto, uma interferência espiritual, aleluia, um trabalho emocional, aleluia, trabalha no emocional do teu povo, trabalha no caráter do teu povo, faça com que o teu povo aceite o teu querer, aceite a tua vontade. Nós estamos prontos para a batalha, que o teu povo esteja pronto para a guerra, como um bom soldado, para combater o bom combate, acabar a carreira e terminar a fé. Pai da glória, em nome de Jesus, tira toda a seta do diabo, tira toda a seta do inferno contra a vida do teu povo, questionamentos diabólicos, pensamentos soprados pelo diabo para turbar a mente humana, para trazer dúvida acerca da fé, para trazer dúvida acerca do mundo espiritual. Aleluia, Pai da glória, visita o teu povo, fortalece o teu povo de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, que só tu pode fazer. A tua palavra diz que não é por força, nem pela violência, mas é pelo teu Espírito. Então, pelo teu Espírito, remove, meu Pai, da mente, do coração, aleluia, remove nessa hora todo bloqueio, toda barreira, aleluia, de não aceitar, de questionar o teu plano, a tua vontade na vida de cada um, que cada um aceite, que cada um se dobre, que cada um, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, verdadeiramente assuma a posição pela qual foi chamado, pela qual foi, aleluia, vocacionado. Pai da glória, em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado nessa noite, meu Deus. Eu tiro toda nuvem negra, toda amarração, todo teto de bronze, eu quebro nessa noite toda barreira, todo empecilho espiritual, todo muro espiritual, quebra pela ação e pelo poder do teu Espírito Santo. Traz vigor espiritual, traz fervor espiritual, traga dos altos céu da glória, meu Deus da glória, um vigor soberano, um vigor que nasça de dentro da essência do homem, expelindo todo mal seja expelindo, e que a essência de Deus venha brotar na vida dos teus filhos, que o querer, aleluia, venha ser gerado na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, que a tua igreja seja imponente, marchando para a vitória, em nome de Jesus. Dá ao teu povo bálsamo, dá ao teu povo bálsamo, dá ao teu povo bálsamo para caminhar em meio à guerra, para ter paz na guerra, para ter paz na guerra, para ter espiritualidade, aleluia, na prisão, para ter espiritualidade na escassez, aleluia, uma espiritualidade que suplanta todos os desafios humanos, em nome de Jesus. Prepara o teu povo nessa noite para a glória de Deus Pai. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.